Agora, irmãos, vamos ler em Lucas ainda capítulo 10. Lucas capítulo 10, eu vou ler aqui sobre a parábola do bom samaritano. Só que eu vou ler agora a parábola do bom samaritano com outro pensamento, né? Que eu já eu percebi que essa parábola do bom samaritano provavelmente não é uma parábola. Então, é a história do bom samaritano, não é uma parábola. O que é muito comum em Lucas, porque no capítulo 16, a história do rico e Lázaro também não é uma parábola, é uma história real, que aconteceu mesmo, né? Então, essa questão do bom samaritano aqui, não é uma parábola, é uma história que Jesus contou. Tanto é que o produtor aqui do livro, da Bíblia, ele coloca assim, o bom samaritano. Então, eu vou ler essa história e nós vamos refletir o que nós podemos tirar daí para ensinamento para a nossa vida cristã. Lucas 10, 25, diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse... Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ao qual, ao vê-lo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então, irmãos, deixa eu botar um ventilador para cá, que está quente aqui em cima já, né? Vou borrifar um pouco de ar para cá para mim. Acho que já dá aí. Eu meditei muito nessa história do bom samaritano, que eu acredito que todos nós já conhecemos. E aí eu pensei de várias maneiras como poderia pregar sobre essa história. E aí como ultimamente eu venho fazendo, os irmãos estão percebendo o seguinte: tem coisas na Bíblia que é só para crente, para a pessoa que já é crente, que ela já é salva, para ela praticar. É assim, como viver a vida cristã, que seria assim, Jesus é o modelo de como viver a vida cristã, né? E aí eu digo, eu não quero cair no erro, como eu já tenho visto por aí, de querer ensinar para pessoas que ainda não são salvas, que não são convertidas, pessoas que ainda não são filhas de Deus. Eu não quero ensinar para essas pessoas para viver a vida cristã, porque elas vão
tentar viver a vida cristã sem terem sido salvas, e no final elas não terão salvação, porque antes de começar a viver a vida cristã, nós precisamos primeiro nos converter, nós precisamos ser justificados, né? Porque a vida cristã assim, é uma porta de entrada e é um caminho, só que é uma porta estreita e é um caminho apertado. Então, para começar a vida cristã, primeiro nós temos que entrar pela porta, que é estreita. E depois que nós entramos por essa porta, nós começamos a caminhar por um caminho que é apertado também. Então, eu não posso dizer para os irmãos começar a caminhar pelo caminho antes de dizer para eles entrarem pela porta. Por isso que eu fiquei assim hesitando em pregar sobre essa história do bom samaritano, porque eu percebi que a história do bom samaritano, ela é para uma pessoa que já é convertida, já é crente, já é filha de Deus. Como é que ela deve viver a vida cristã? Ao mesmo tempo também eu cheguei à conclusão que só a história do bom samaritano, ela não diz como é que deve ser a vida cristã, ela aborda só um aspecto, só uma qualidade da vida cristã. Por isso que inicialmente eu dei o título dessa mensagem assim, o segundo mandamento. Porque como é que aconteceu isso aqui? Está aqui, ó, um doutor da lei, ele chegou para Jesus e ele falou assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse assim: que está escrito na lei? Como leis tu, né? Aí o homem respondeu, citando Deuteronômio capítulo 6, assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse assim: respondeste bem, faz isto e viverás. E aí o homem, querendo justificar-se, o doutor da lei, ele disse assim: e quem é o meu próximo? E aí Jesus contou essa história do bom samaritano para ensinar para esse doutor da lei quem era o próximo dele. Como a lei dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que é o seguinte, se eu ficar só com essa história do bom samaritano, eu vou acabar cometendo algum equívoco na doutrina, e eu vou talvez até errando na interpretação e dando uma interpretação errada para os irmãos. Por isso que eu vou mostrar o seguinte, ó. Esse homem que fez essa pergunta a Jesus era um doutor da lei. Eu acredito que ele era um sacerdote. Ele era um sacerdote, porque o doutor da lei era um sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram que eram encarregados da lei de Deus, né? Eles eram os expositores. Por isso que os sacerdotes no Novo Testamento, geralmente eles eram fariseus, dedicados a estudar a lei de Deus, né? A lei de Moisés. Só que os irmãos lembram que quando o outro doutor da lei, que foi Nicodemos, em João capítulo 3, ele foi conversar com Jesus, Jesus falou assim para ele: olha, é necessário você nascer de novo, ou seja, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe que aqui o Nicodemos era um doutor da lei também, ele era um mestre em Israel, ele era um fariseu, ele era semelhante a esse doutor da lei aqui. Mas a resposta que Jesus deu para Nicodemos foi diferente dessa aqui. Então eu quero mostrar para os irmãos que o que Jesus falou para Nicodemos foi como é que ele poderia entrar no reino de Deus. Antes de começar a caminhar o caminho apertado, ele precisaria entrar por essa porta estreita. E Jesus ensinou isso para Nicodemos, né? E Jesus falou assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí depois Jesus falou assim para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, antes de começar a viver a vida cristã, Nicodemos precisava nascer de novo, e Jesus disse que esse novo nascimento é em duas etapas: é nascer da água e do Espírito. E aí apesar de que ao longo da minha vida eu fui ensinado de outra maneira, mas eu estudando a Bíblia com mais atenção, eu entendi que nascer da água é o batismo nas águas, né? Então, aquela pessoa que foi batizada nas águas, ela já deu o primeiro passo para entrar por essa porta estreita.
Depois Jesus vai dizer: eu sou a porta, que se alguém entrar por mim, se salvará. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, nascer da água, irmãos, é o batismo nas águas. Agora, nascer do Espírito é o batismo no Espírito Santo, que é naquela velha doutrina, né? É o batismo no Espírito Santo. E aí, uma vez que a pessoa é batizada nas águas, é batizada no Espírito Santo, ela se torna filha de Deus, ela se torna justificada, ela se torna cristã oficialmente, e aí daí ela poderá começar a viver a vida cristã, como Jesus aqui nessa história do bom samaritano ensinou para esse homem aqui. Então, a história do bom samaritano, ela ensina como é que um cristão deve viver a vida cristã. Só que a história do bom samaritano, ela apresenta uma faceta só da vida cristã, que eu vou destrinchar para os irmãos aqui. A história do bom samaritano apresenta só uma faceta da vida cristã. E se eu pregar para vocês só a história do bom samaritano, vocês vão ficar só com a parte de como é que deve ser a vida cristã. Tanto é que eu intitulei realmente essa mensagem agora com mais propriedade de qualidades de um cristão, que são 3 que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Aliás, há muitos anos, um famoso pastor brasileiro, ele me abriu os olhos, porque ele disse assim: Lucas capítulo 10 tem os mesmos ensinamentos de Mateus capítulo 25, que se destacam 3 coisas lá, que são os 3 fatores no julgamento do tribunal de Cristo, são 3 fatores que estão em Mateus 25. Só que esses mesmos 3 fatores estão presentes aqui em Lucas capítulo 10. E aí o que eu vou mostrar para os irmãos aqui, 3 qualidades que o cristão precisa ter, depois que ele se torna crente, depois que ele for convertido, depois que ele se tornar filho de Deus mesmo, crente renascido, aí ele vai ter essas 3 qualidades aqui. Ele precisa praticar essas 3 qualidades. E aí a primeira qualidade que eu quero destacar é na história do bom samaritano. Observe, irmãos, que aqui nessa história do bom samaritano que Jesus contou para aquele doutor da lei, ele disse assim: olha, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem já esteve em Jerusalém sabe que Jerusalém fica 700 metros acima do nível do mar, né? Por isso quem vai a Jerusalém é sempre para subindo, ascender a Jerusalém, né? Então ele desce de Jerusalém para Jericó. Esse homem, que certamente esse homem era um judeu piedoso, um judeu que praticava o judaísmo. Provavelmente ele tinha ido a Jerusalém para adorar no templo. Mas ao voltar de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de salteadores. E aí os salteadores bateram nele, feriram, deixaram ele, tomaram tudo que ele tinha, deixaram ele lá desmaiado, meio morto, está aqui no texto. Aí Jesus disse assim: depois disso passou por ali um sacerdote. Observe que eu disse que o doutor da lei que fez a pergunta para Jesus é um sacerdote. Aí Jesus disse assim: olha, depois passou um sacerdote. Quando o sacerdote que vinha de Jerusalém, provavelmente ele pregou a palavra lá no templo de Jerusalém, era a função dos sacerdotes, e ele vinha voltando para Jericó, e quando ele viu aquele homem caído ali no caminho, que era um crente praticante de judaísmo, contextualizando, eu diria assim: esse homem que caiu na mão dos salteadores era um crente, um evangélico. E esse sacerdote era um pastor, o pastor vinha descendo, né? Aí viu aquele homem caído lá na beira do caminho. A Bíblia diz assim que ele atravessou para o outro lado da pista. Ele foi para o outro lado da pista, não quero passar nem perto, né? Aí a gente está vendo aqui a figura do pastor que deixou aquele homem lá, não quis nem saber, passou, né? Aí Jesus disse assim: pelo mesmo caminho descia um levita. O levita, contextualizando aqui para a igreja cristã, é o equivalente de um diácono. Então, um diácono passou, que ele vinha de Jerusalém também. Só que o levita poderia também ser cantor, né? Vai ver que ele era um cantor, desses cantores aí evangélicos modernos, né? Ele era um cantor. Ou poderia ser era um levita, né? Pode ser um diácono, um cantor, poderia ser o porteiro, qualquer desses trabalhos aí. E quando ele também deve ter participado do mesmo culto lá, em Jerusalém. E quando ele viu aquele homem caído no caminho, ele também passou de largo, foi para o outro lado da pista para não passar nem perto.
O motivo que esses dois oficiais do judaísmo não se importaram com aquele homem ali, alguns dizem assim, é porque no judaísmo, o judeu não poderia se contaminar tocando num cadáver, poderia ser um motivo cerimonial, ou seja, eu não posso tocar em cadáver, esse homem deve estar morto, eu não vou nem tocar nele, para eu não ficar impuro cerimonialmente. Mas podia ser também que, podia ter sido por medo, né? Diz assim, olha, os assaltantes que mataram esse homem aí, devem estar por perto ainda, então eu não vou nem perder tempo chegando lá perto, porque os assaltantes podem voltar e me pegar também, pode ter sido esse o motivo também. O certo é que nós temos aqui o cenário todo, olha. Um irmão do judaísmo lá, adorador de Deus lá do judaísmo, o sacerdote, que era o pregador, e o levita, que poderia ser um cantor ou um diácono. E os dois oficiais passando de largo. Aí Jesus disse assim, mais um samaritano, né, aqui. Mais um samaritano. Se a gente for pensar, eu esperaria que Jesus dissesse assim, mas um gentio, né, porque tinha lá, no judaísmo tinha o sacerdote, o levita e o adorador comum, tudo eles eram do judaísmo, era o povo de Deus. O contraponto disso seria um gentio, ou seja, um pagão, um romano, um grego, que não era judeu. Eu esperava que Jesus usasse essa figura, né? Um gentio, um romano ou um grego, que ia passando por ali, mas ele usou a figura do samaritano. E o samaritano, ele não era totalmente judeu, mas ele também não era totalmente gentil. Se a gente for lá como foi que aconteceu a miscigenação entre os judeus e os gentios, geraram os samaritanos. Esse samaritano que era mal visto pelos judeus. Eu até contextualizando, eu pensei assim, eu acho que era assim, o sacerdote era um pastor, o levita era um diácono, e o crente, o evangélico, era o homem que estava caído lá. Mais um católico passando por ali, seria na nossa conjuntura cultural mais ou menos isso. Aí eu vou mostrar aqui, irmãos, a primeira qualidade de um crente, né? De que nós, né, devemos ter, que está aqui, que está exemplificado aqui, ó. Na verdade, Jesus, ao contar essa história, ele está dizendo o seguinte, ó, o sacerdote não se comportou como um crente, como um cristão, o levita não se comportou como um cristão, mas quem se comportou como cristão foi o samaritano, que ninguém esperava nada dele. E qual foi a qualidade que o samaritano demonstrou ao ver aquele homem caído da beira da estrada? Está aqui no texto, vamos lá. Verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Algumas traduções estão assim, ó, encheu-se de compaixão. Irmãos, aqui está a primeira qualidade de um cristão. E aí, quando eu digo isso para os irmãos, eu não estou censurando os irmãos, eu não estou repreendendo os irmãos, eu estou expondo a Bíblia. E aí eu estou pregando para mim mesmo, estou dizendo, se eu sou um cristão, eu preciso ter na minha vida essa qualidade aqui, que o sacerdote não teve, que o levita não teve, mas que o samaritano teve, chama-se compaixão. Olha aqui, ó, encheu-se de compaixão. Se a gente for observar nos evangelhos, várias vezes Jesus encheu-se de compaixão quando ele viu uma pessoa sofrendo. É por isso que Jesus continua sendo o nosso modelo, né? Aí a pergunta que nós temos para fazer para nós aqui é essa aqui, irmãos. Será que nós que somos cristãos, ou nos consideramos cristãos, nós temos essa qualidade chamada compaixão? E eu acho que essa questão da compaixão, ela é uma emoção, é um sentimento, né? Você vê que a pessoa, algum sentimento, alguma emoção se apoderou dela, daquele samaritano, quando ele viu aquele homem caído.
Talvez ele tenha até chorado, porque ele sentiu compaixão, ele se apiedou, ele se compadeceu, ele teve empatia. São várias palavras aí. Ele teve misericórdia, porque a palavra misericórdia está aqui no texto também. Olha aqui no final dessa história, ó. Verso 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou. E aí o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então nós vemos aqui então que compaixão e misericórdia são sinônimos aqui no texto. Aí o que eu estou querendo mostrar para nós aqui, irmãos, que nós estamos aqui aprendendo a ser cristãos, aprendendo a ser discípulos de Jesus. Como é que nós vamos ser cristãos, discípulos de Jesus? Se Jesus é o nosso modelo, nós precisamos examinar a nossa vida e perguntar: eu sou uma pessoa compassiva? Compassiva é quem tem compaixão, né? Ou então, eu sou uma pessoa misericordiosa? Ou eu sou uma pessoa cruel e insensível? É isso que nós temos que perguntar para nós, porque isso aqui é sério. É um dos fatores do tribunal de Cristo. No julgamento do tribunal de Cristo, a compaixão e a misericórdia vai ser um dos fatores que vai ser exigido. Está lá em Mateus 25, porque eu não quero fazer o paralelo para não gastar muito tempo. Então, aí eu vejo, o sacerdote não se comportou como cristão, o levita não se comportou como cristão, mas quem se comportou como cristão foi o samaritano. Ele encheu-se de compaixão, ele teve misericórdia. E aí eu digo um negócio para vocês aqui, nós precisamos ser muito sinceros, né? Nós precisamos ser muito sinceros conosco mesmo. A tendência do ser humano é assim, querer achar em si qualidades que não tem. Tem gente que diz assim: eu sou uma pessoa muito boa. Aí quando alguém olha de fora, não é uma pessoa muito boa. Então nós temos que ser muito sinceros conosco mesmo. Se eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, cruel, eu tenho que reconhecer. Eu digo: rapaz, eu acho que eu sou uma pessoa cruel, eu preciso me consertar, porque Deus não se agrada disso. E não ficar nos enganando a nós mesmos, né? Não, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa tão bondosa. Não, você não é não. Veja os seus atos, se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa que se compadece, se você é uma pessoa que tem misericórdia, porque é isso que Jesus está ensinando aqui, nesse texto. Há três qualidades que eu estou demonstrando aqui, de o que caracteriza um cristão, depois que ele entrou na vida eterna, depois que ele nasceu de novo, depois que ele entrou pela porta estreita, que ele vai caminhar por um caminho. Ele precisa ser uma pessoa que se compadece. Irmãos, eu estou pregando para mim mesmo, né? Eu procuro me corrigir, eu procuro ser muito sincero comigo mesmo. Os meus defeitos eu reconheço. Eu digo: rapaz, eu tenho esses defeitos e esses, eu preciso me esforçar para corrigir, para me tornar uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. A gente tem que ser assim, porque está aqui a qualidade: compaixão e misericórdia. Só que se eu parasse só nessa história aqui, o estudo estaria incompleto. Então, a segunda qualidade que eu quero tirar aqui não é mais da parábola, não é mais da história do bom samaritano, mas é desse capítulo 10 de Lucas. Depois eu fico num dilema: ou eu deixo o ventilador me atrapalhar, ou então eu fico com calor, né? Então, a segunda palavrinha que eu quero extrair daqui, que deve ser uma qualidade de um cristão, que somos nós, está aí nessa próxima história, Lucas 10, 38. Vamos ler aí? Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nessa historinha aí, a palavrinha que eu extraí daí, que deve ser uma qualidade do cristão, é comunhão. Observe aí, eu não vou me alongar porque eu não quero gastar tempo mais aqui, mas observe o contraste entre essas duas irmãs, Marta e Maria, que estão aqui no texto. A Maria exemplifica a qualidade de um cristão chamada comunhão, chama-se comunhão. Enquanto a Marta, naturalmente bem intencionada, a Marta estava bem sendo intencionada. A Marta era uma mulher trabalhadora, diligente, né? Eu imagino que ela estava matando a galinha, fazendo uma galinha caipira, cozinhando arroz. Ela estava correndo para todo lado, porque afinal, ela tinha um visitante ilustre. Jesus estava na casa dela, então ela queria oferecer o melhor para ele. Ela estava trabalhando diligentemente para dar o melhor para Jesus. Só que a Maria, que aos nossos olhos parecia uma preguiçosa, ela sentou-se aos pés de Jesus. Ouve o que diz aí? Assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Agora olha só, se nós fôssemos olhar, irmãos, a gente ia condenar Maria. Olha, essa Maria é muito preguiçosa. Ela, enquanto a outra irmã dela está se esforçando para fazer a comida para Jesus e os seus discípulos, a Maria está aí, sentadinha nos pés de Jesus, não perdia uma palavra do que Jesus falava, porque Jesus estava ensinando ali, ela estava ouvindo tudo que Jesus falava. Irmãos, a Maria estava certa. Deus é Deus, né? A palavra dele é a verdade, olha só. Chama-se comunhão, tempo de comunhão. Vamos ler um versículo que está em 1 Coríntios 1:9. Olha aí, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós fomos chamados para a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, uma das qualidades que vai ser exigida no tribunal de Cristo vai ser comunhão, tempo de comunhão com Ele. É o que Maria está fazendo aqui. Maria está sentada aos pés de Jesus, dando exclusiva atenção para Ele, não perde uma palavra que saia da boca dele, está lá Maria. E Jesus disse, Maria, que está certo. Aí eu pergunto a nós aqui, irmãos, quanto tempo você passa por dia em comunhão com Jesus, com Deus? É assim, você se isola para orar. Quanto tempo você se isola para ficar em oração? Ou então para ler a Bíblia? Eu até tenho dito assim, olha, ler a Bíblia, eu vou nem falar isso aqui para não, né? Mas você pode ler a Bíblia, você não vai entender muito, porque o padrão de Deus é que a igreja aprenda a palavra de Deus da boca do pastor. Esse é o padrão de Deus. Mas você pode se isolar, porque enquanto você está lendo a Bíblia, você está tendo comunhão com Deus. Você se separa para estar com Deus, para meditar, para ouvir um hino, se tranca em algum lugar. Você está tendo comunhão, é tempo para Deus. Então não adianta se iludir, que eu já vi pessoas dizer assim, por acaso era uma mulher, né? Ela disse, pastor, eu oro o dia todo, enquanto eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou lavando roupa, eu estou orando, eu estou cozinhando, eu estou orando. Irmão, isso não é verdade. O tempo que Deus considera é quando você se isola, você para tudo que está fazendo, você se isola, se tranca em algum lugar e diz, é só eu e ti. Não tenho, eu parei com tudo. O telefone tocou, eu não vou atender, que eu estou em comunhão aqui com Deus, com Jesus, Espírito Santo. Você já pensou, irmão, se o governador visitasse a sua casa, e aí o governador está lá na sala da sua casa, né? E você está feliz que a autoridade está lá. Mas você disse, governador, vai falando aí que eu estou fazendo arroz aqui. Vai falando aí, governador, que eu estou varrendo a casa aqui, governador. É assim? Ele aceitaria? Não, Jesus também não. Então não se iluda, achando que você pode estar tendo comunhão com Ele, enquanto você está trabalhando. A comunhão com conta para Ele é quando você para tudo
E é só eu e tu, Senhor. Seja para orar, para ler a Bíblia, para ouvir um hino, ou até para ficar calado da presença dele, para tentar ouvir o que ele vai falar, né? É isso que Maria fez. Comunhão é das qualidades que foi exigida no tribunal de Cristo, irmão. E aí eu vou dizer um negócio aqui, né? Para a mulher sábia, talvez tenha mulher que não vai gostar aqui, mas eu tenho que dizer as coisas da melhor maneira, mais branda possível, mas a verdade, né? A mulher sábia não é aquela que vive trabalhando feito doida para o marido, lavando a roupa, cozinhando, mas não tem tempo para fazer companhia para ele. É falta de sabedoria. Satanás vai aproveitar isso, entendeu? O tempo que a mulher tem para o marido é quando ela fica junto com ele. Olha, eu estou junto contigo, é só para ti aqui agora, para conversar, para uma coisa junto. Esse é o tempo, porque é isso aí que Deus está ensinando, tá? O relacionamento entre o marido e a mulher é igual ao de alguém com Jesus, a igreja com Jesus, né? Eu só dou esse toque aí para algumas mulheres que podem de repente, né, não estar fazendo assim. Agora, irmãos, olha só, 3 palavrinhas. A primeira é compaixão, ou misericórdia, né? A segunda é comunhão, tempo de comunhão. E a terceira é serviço. Essa questão do serviço, não está aqui no capítulo 10 de Lucas, do versículo 1 até o versículo 24, é serviço. É que Jesus envia 70 discípulos, de 2 em 2, para eles evangelizarem. Eu só vou ler o verso 9, ele diz assim: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Eles foram enviados, esses 70 discípulos. Eu já vi o grande evangelista pentecostal, como é que é, mas escreveu curar enfermos e expulsar demônios, T.L. Osborne. Ele diz assim: esses 70 discípulos são figura dos pastores. São 70 pastores que a gente está falando, que eu acho que sim, o contexto diz isso mesmo. Mas os pastores devem ser modelo para os irmãos. Então ele diz assim, ó, serviço, ele manda esses 70 discípulos de 2 em 2, e eu já observei aqui no texto diligentemente, é assim, eles tinham que fazer 2 coisas: curar os enfermos e pregar o reino de Deus. Isso é o serviço. Mas para não me alongar muito nesse ponto, eu quero terminar lendo 1 Coríntios 15, 58, que Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalho, serviço. Irmãos, serviço. Por isso que eu disse para os irmãos, se eu pregasse só na história do bom samaritano, eu teria ensinado aos irmãos só a questão da compaixão, só que no tribunal de Cristo vai ser essas 3 qualidades que vão ser cobradas lá, olha. A compaixão do bom samaritano, a comunhão de Maria com Jesus, comunhão com ele, tempo de comunhão, e o serviço para o reino, que aqui em Lucas ele traduz na forma de evangelismo. Em Mateus 25 é a palavra dos talentos. E serviço para o reino é de acordo com o dom que cada um recebeu. Você serve a Deus por meio do dom que ele lhe deu, mas tem que ter serviço para o reino. Nós não podemos falhar em nenhuma dessas 3 qualidades, porque as 3 qualidades vão ser exigidas no tribunal de Cristo, quando ele vier. Compaixão pelos irmãos, né? Porque os outros textos, o texto de Mateus 5 vai dizer compaixão pelos irmãos, né? Ajudar. Comunhão, Maria com Jesus ali, estava gostando, né? E serviço dos 70 que foram enviados de 2 em 2 para evangelizar, serviço. Porém, cada um serve a Deus conforme o dom. Todos nós recebemos algum tipo de dom. É através desse dom que nós temos que servir a igreja, o corpo de Cristo, né? Então fica aí para aqueles que já nasceram de novo, foram justificados. Eu coloquei em forma de 3 palavras, porque é fácil de memorizar, né? Compaixão, comunhão e serviço. Só 3 palavrinhas.
que a gente tem que se esforçar para cumprir isso aí, né, irmão? Para a gente consolidar a nossa vida aqui, a nossa salvação, a nossa vida cristã.